Você sabia que o maior clássico romântico de Hollywood começou sendo filmado em meio a chamas de verdade, num incêndio tão real que iluminou os céus de Los Angeles como se fosse o fim do mundo? Pois é. E O Vento Levou, mais do que um simples filme, nasceu envolto em um cenário de exagero, destino e paixão. E hoje eu te convido a mergulhar comigo nos bastidores dessa obra que encantou gerações, para descobrir: será que foi apenas cinema ou um acontecimento quase sobrenatural na vida de quem o fez? Vamos começar pelo começo, mas não o começo que você imagina. Antes mesmo de escolher a atriz principal, o produtor David O. Selznick decidiu gravar o incêndio de Atlanta, uma das cenas mais grandiosas do filme. E como se fazia fogo em 1939? Com fogo de verdade, os estúdios da MGM queimaram cenários inteiros, inclusive restos de produções como King Kong. As labaredas eram tão intensas que a fumaça foi vista a quilômetros de distância. E aqui entra o toque de destino. No meio daquela noite iluminada pelas chamas, surge Vivien Leigh, ainda desconhecida para o papel de Scarlett O'Hara. Dizem que Selznick a viu pela primeira vez ali, com o reflexo do fogo em seu rosto, e pensou: é ela. Esta mulher nasceu para ser Scarlett. Coincidência? Ou estava escrito nas cinzas que ela seria eternizada? Agora me diga, você já ouviu falar em diretor fantasma? Pois, E O Vento Levou teve um. O primeiro responsável pelo filme foi George Cukor, um mestre conhecido por tratar os atores com delicadeza e extrair deles interpretações memoráveis, mas, de repente, foi afastado. Oficialmente porque não combinava com o estilo que Selznick desejava. Mas o curioso é que Cukor não desapareceu de verdade. Em segredo, Vivien Leigh e Olivia de Havilland continuavam a procurá-lo em sua casa, pedindo orientações de atuação. Enquanto isso, Victor Fleming, o diretor oficial, acreditava estar sozinho no comando. Já pensou em trabalhar em um filme onde, nos bastidores, as atrizes obedeciam a um diretor invisível? Isso parece mais enredo de novela do que de Hollywood. E como Selznick mantinha tudo isso? Com café, cigarros e um aliado curioso: a benzedrina. Você já ouviu falar? Era um tipo de anfetamina vendida livremente nos anos 30 e 40, usada como estimulante. Ele passava noites em claro, reescrevendo roteiros linha por linha, ditando falas no improviso, correndo de um lado para o outro como um general enlouquecido em busca da perfeição. Imagina a cena: olhos arregalados, papéis amassados espalhados, uma equipe inteira exausta, e ainda assim, desse caos nasceu um dos filmes mais organizados e grandiosos da história. Seria loucura ou genialidade levada ao limite? E então chegamos a ela, Vivien Leigh, a mulher que não apenas interpretou, mas se tornou Scarlett O'Hara. Você consegue imaginar trabalhar 16 horas por dia, todos os dias, vestindo figurinos que pesavam quase 10 quilos, com maquiagem espessa e armações metálicas apertando a cintura? O icônico vestido verde, por exemplo, era feito de veludo pesado, com uma estrutura rígida que deixava marcas roxas em seu corpo. Entre takes, Vivien tomava sedativos para aguentar a ansiedade e o desgaste. Houve dias em que desmaiava no set. Ela mesma chegou a confessar: já não sabia se era Vivien ou Scarlett. E aqui eu te pergunto: será que ela foi escolhida pelo destino justamente porque sua vida real se confundiria com a da personagem? Ah, o romance de cinema. Quem não suspira ao ver os beijos apaixonados de Scarlett e Rhett Butler? Mas por trás das câmeras havia um detalhe curioso e nada romântico. Vivien Leigh detestava beijar Clark Gable. O motivo? O hálito dele, marcado por cigarro e alho. Então, aqueles beijos que parecem incendiar a tela eram, na verdade, para ela, momentos de desconforto. Mas, veja só, mesmo assim, ficaram para sempre registrados como alguns dos mais intensos da história do cinema. Não é fascinante pensar que até as maiores paixões do cinema podem nascer de pequenos sacrifícios? Mas nem só de glamour viveram esses bastidores. Hattie McDaniel, que interpretou a inesquecível Mamie, fez história ao se tornar a primeira atriz negra a ganhar um Oscar. Um feito grandioso que até hoje inspira gerações.
Mas a vitória veio acompanhada de dor. Na estreia em Atlanta, Hattie não pôde comparecer por causa das leis segregacionistas. Imagine, aplaudida pela sua arte, mas impedida de entrar no próprio cinema que exibiria seu trabalho. Clark Gable chegou a ameaçar não comparecer, mas foi convencido pela própria Hattie a ir. É ou não é uma mistura cruel de triunfo e injustiça? Hollywood brilhava, mas a sombra da contradição estava sempre ali. Você se lembra daquela cena impactante em que a câmera sobe e revela centenas de soldados caídos no chão? Pois bem, aqueles figurantes estavam mesmo deitados sob o sol escaldante, por horas. Muitos desmaiavam de calor e tinham que ser carregados às pressas para fora do set. Enquanto o público chorava diante da grandiosidade da cena, nos bastidores paramédicos corriam de um lado para outro, socorrendo pessoas exaustas. Não é curioso pensar como, para criar a ilusão da guerra, muitos realmente se feriram? Você sabia que mais de 500 mil de pés de filme foram rodados para E o Vento Levou? É como se houvesse material para dezenas de outros filmes, mas a maior parte foi cortada e destruída. Os estúdios não viam sentido em guardar cenas não usadas e simplesmente queimavam os rolos. Quantos diálogos curiosos, quantas interpretações diferentes, quantas bizarrices ficaram perdidas para sempre. Um verdadeiro cemitério de celuloide, onde talvez se escondessem segredos que jamais conheceremos. E depois de tudo isso começaram os boatos. E o Vento Levou seria um filme amaldiçoado. Vivien Leigh mergulhou em crises emocionais que marcaram toda a sua vida. Clark Gable morreu poucos anos após a estreia, vítima de um infarto fulminante. Leslie Howard, o Ashley Wilkes, foi abatido pelos nazistas em plena Segunda Guerra Mundial. Coincidências? Talvez, mas para muitos, parecia que o preço de um sucesso tão grandioso foi cobrado na vida real de seus protagonistas. E aqui chegamos ao ponto mais delicado, o legado do filme. E o Vento Levou é, até hoje, um dos maiores clássicos do cinema. É amado por milhões, reverenciado por sua grandiosidade, por sua fotografia, por seus personagens inesquecíveis. Mas também é alvo de críticas. Romantiza o sul dos Estados Unidos e suaviza a realidade da escravidão. É um daqueles casos em que a arte se torna um espelho de sua época, mas também um desafio para os olhos de hoje. Afinal, pode um filme ser ao mesmo tempo encantador e problemático? Pode. E talvez seja exatamente essa dualidade que o mantém vivo na memória. No fim, o que temos é uma obra que ultrapassa o tempo. Um filme que não foi apenas feito, foi vivido, sofrido, conquistado. Cada choro de Vivien Leigh, cada fala improvisada por Selznick, cada figurante caído no calor ardente, contribuiu para o mito que E o Vento Levou se tornou. E aqui eu volto à pergunta inicial. Foi apenas um filme, ou foi um acontecimento marcado por forças maiores? Destino, obsessão e, quem sabe, uma pitada de maldição. E agora, eu te desafio. Depois de conhecer esses bastidores, você ainda vai assistir a E o Vento Levou da mesma forma? Ou cada cena vai te lembrar das chamas que iluminaram o rosto de Vivien Leigh, dos beijos amargos, das injustiças contra Hattie McDaniel e da obsessão que moveu Selznick? Se este mergulho pelos segredos de Hollywood te emocionou, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Porque aqui, cada clássico ganha uma segunda vida, feita de histórias, paixões e mistérios que só aumentam o fascínio pelo cinema. E me diga, qual outro filme você gostaria de descobrir os bastidores secretos? Afinal, cada grande obra guarda fofocas, exageros e segredos que só esperam para serem revelados.